Hi Brasil! Hoje eu vim trazer algumas informaçõezinhas que a maioria das minhas clientes tem muita dúvida. E tudo o que eu vou dizer aqui, eu quero deixar muito pontuado, são coisas que eu acredito e que com o meu histórico de trabalho eu fui desenvolvendo. E se daqui a alguns anos você vier por estar vendo esse vídeo ou meses e a opinião tiver mudado, é porque possivelmente eu já vou ter adquirido mais informação, tá bom? Mas sempre eu deixo pontuado que é importante você procurar um profissional que seja específico para o caso que você esteja passando. No caso de cabelo, quase sempre um dermatologista e pedir de forma acentuada para que ele peça seus exames de sangue. Bom, a maioria das clientes vem aqui e elas me perguntam muito sobre queda de cabelo, o que pode estar acontecendo. São vários pontos, tá, gente, que pode estar desenvolvendo queda de cabelo, mas quase sempre eu vejo que são por 3 fatores: a falta de vitamina B12, D e a glândula tireoide. Eu sempre falo para as minhas clientes que a vitamina D e a B12 eu peço sempre para elas para que os índices delas estejam do meio para cima, porque se você tiver alguma queda muito brusca de imunidade, isso acaba refletindo. A vitamina B12 e a D, para vocês terem consciência, elas vêm por estar sendo, elas fazem toda a distribuição de proteínas, aminoácidos e minerais para o organismo. Então elas são grandes responsáveis por fazer toda essa distribuição da corrente sanguínea, então a gente ter todo um funcionamento correto do nosso organismo. Então, qual é a consciência que eu trago? Essas 3 são muito importantes, não vou dizer que são as principais, porque todas têm a sua importância, como vitamina A, vitamina C, mas para cabelo e unha são uma das que mais refletem quando elas estão desestabilizadas. Então eu quero que vocês deem uma atenção para isso, converse com o seu profissional, ou caso não, você pode procurar até mesmo uma clínica que faça a questão dos exames de sangue, tá? Para vocês estarem vendo ou procure um laboratório para vocês estarem fazendo um exame de sangue, para aí sim, de forma mais incisiva, você ver os índices. Na maioria dos laboratórios já possuem-se alguns biomédicos, e os biomédicos já vão saber te dar mais exatidão sobre o que possivelmente aquilo possa estar acontecendo, ou por que aqueles índices estão baixos. Ele já vai ter de forma mais incisiva saber te falar, ok? Nosso cabelo possui um pH 5,5, em alguns casos um pouco maior, tá? Quando a gente faz um processo de descoloração, a gente eleva ele para 8, 12, 14 ou se chegar em 16 eu faço rompimento. Quando eu faço um processo alisante, eu desço ele para 3, 2 ou se eu chegar em 1 ou 0,5, eu faço rompimento desse fio. Então, para vocês só conseguirem entender, quando eu elevo a um extremo ou quando eu desço para outro, eu faço o índice de fragilização desse fio. Então, tudo que seja aqui no fator de salão, de cabeleireiro, a gente vai ter muita capacidade de cuidar de fatores externos, tá? Então, é mais a questão tátil, de você passar e sentir a mão, né? Você sentir na mão o que esse cabelo tá te oferecendo, como que ele tá. Então, a gente tratou até agora sobre a questão da base vitaminosa, que você tem que saber a sua questão interna, e a gente também está tratando agora sobre o fator externo, que você tem que saber qual é a química que está cuidando. Como eu disse, tem que seguir alguns protocolos específicos, mas só para você conseguir entender quando o cabelo cai, o porquê que possivelmente ele possa estar caindo. Então, se você abriu muito, ou se você desceu muito, a chance dele começar a quebrar também é muito alta. Então, a gente até agora tratou de 2 pontos. E o terceiro ponto é se você deixa resto residual de produto como condicionador, esse acúmulo a longo prazo ele vai sendo gerado no fio. E esse acúmulo a longo prazo, ou até mesmo curto prazo, tá, gente? Ele pode trazer um malefício irreversível, que é o cabelo começar a ficar quebradiço. Fontes térmicas também vão ser grandes fatores para acabar desencadeando a queda e a quebra desse fio. Queratina, muitas pessoas usam a queratina hidrolisada, né? Que a queratina hidrolisada ela tem uma absorção mais fácil, porque ela tem uma base de mais água, então ela penetra melhor no fio. Tudo que é hidrolisado, ele tem uma concentração, uma base hidroágua, tem uma base de água maior, então a propensão dele entrar no fio vai ser mais fácil. Então, tenha consciência que tudo que é em excesso é ruim, tá? Então, a gente tem que achar uma ponderação. Se você está usando em excesso, o excesso também pode desencadear a queda do seu cabelo. São 5 produtos importantes que a gente vai ter no mercado. Quais deles? Primeiro, shampoo. Segundo, condicionador. Terceiro, máscara. Quarto, leave-in. 5, óleo.
Desses, se você me perguntar quais são os mais importantes, não tem o mais importante, porque todos eles se complementam, todos eles se conversam. Shampoo vai limpar e abrir fio, condicionador fechar, máscara devolver, leave-in criar película de proteção e o olhinho ele vai vir fazendo fechamento da base cuticular, e a gente também pode usar ele como outras formas, como por exemplo umectação e etc. Então eu acredito que você conseguiu enxergar aqui que a queda ela não está vinculada somente a um fator. A gente tem vários fatores e você deve analisar junto ao seu profissional ou junto ao seu médico o que possa estar acontecendo. Infelizmente, muitas das vezes os profissionais não se conversam, tá? Não se conversam da questão presencial, não se conversam mesmo por base teórica. Então eu já peguei muitos casos aqui que eu vi que a cliente, ela estava tudo bem sobre a questão vitaminosa dela, mas a química, o histórico que ela vinha vindo não estava correto, e o médico acabava terceirizando para o cabeleireiro terceirizava para o médico. Muitas das vezes os profissionais nem têm essa consciência, tá, gente? Então, assim, não espere muito do seu profissional, porque isso que eu tô dizendo é através de muito estudo, e como eu falei, uma vivência que eu busquei, que eu, Henrique, desde o início disse que eu quis, tá, me aperfeiçoando. Então, qual é a consciência que eu trago? Tente procurar um pouco mais, ver o que você possa tá melhorando. Questão alimentar. A alimentação reflete totalmente na sua rotina, no seu dia a dia. Você fica com mais disposição. A questão de toda a irrigação sanguínea para o folículo acaba sendo maior, dependendo de alguns alimentos que você use. E, de novo, você tem que ver se você pode usar alguns tipos de alimentos. Então, assim, a alimentação ela vai refletir totalmente na sua cadeia de proteínas, aminoácidos e minerais, e assim você tem um cabelo mais saudável. Só para você ter noção, a queratina ela nada mais é do que um complexo de aminoácidos. Então, se você tem a consciência, bom, a gente vai trabalhando por checklists, né? Então, se você já trabalhou com checklist, bom, já sei que a minha parte interna, toda a minha questão, então eu já sei que lá, toda a minha questão interna, base vitaminosa e tudo mais, está tudo ok, então eu vou indo pelos fatores agora externos. Bom, a química que eu tô fazendo tá sendo condizente, eu tô conseguindo cuidar, como que tá sendo a minha rotina, outro checklist, bom, questão interna tá tudo ok, questão externa tá tudo ok, aí a gente vê, bom, se já tá tudo ok essas duas coisas, o que tá me restando? Eu sou muito ansioso ou ansiosa, eu sou muito estressada. Gente, eu já vi em média dos casos, tá? Pessoas ansiosas ou estressadas, quando é importante trabalhar com checklist. Você fazer esse checklist antes de ver se não tem um problema mais enraizado. Porque quando só é estresse e questão de ansiedade, é impressionante. Coisa ali de umas 2 semanas, tá? Você já para 2, 3 semanas, máximo um mês, você já para com esse cabelo cair e já começa a ficar forte de novo. Então, queda, vocês viram que pode ser por vários motivos e eu quero que vocês deem uma atenção para isso. De novo, meu muito obrigado e, como de praxe, se inscreva no canal. Bye, bye!